Bem-vindas, bem-vindos à nossa nova temporada do Productivity Cash. Começamos 2026 aquecidos, para falar sobre a nossa pesquisa Top Risks. Pesquisa essa desenvolvida pela Productivity em parceria com a Universidade da Carolina do Norte. Esse ano tivemos mais de 1.500 respondentes, C-levels, presidentes de board, membros, também de conselho, explorando quais são os principais riscos nas suas agendas e, acima de tudo, quais são as principais oportunidades. Acho que essa é uma grande mudança, na pesquisa desse ano, de explorar também as oportunidades. É o 14º retrato que nós temos, de riscos. Há 14 anos, a Productivity, com a Universidade da Carolina do Norte, traz essa reflexão tão importante para os executivos, para o board, para pensar a respeito dos riscos e das oportunidades. Começamos, então, a nossa temporada. Hoje vamos trazer aí uma discussão muito relevante em função do nosso primeiro risco, na verdade, o Top One, mas eu quero trazer antes uma visão de quais são esses 5 principais riscos, os 5 riscos que surgiram da pesquisa agora de 2026. Em primeiro, nós temos cybersecurity, as ameaças cibernéticas, a preocupação com cyber. É interessante que a gente, na pesquisa anterior, ele esteve presente. Na verdade, acho que nas últimas 5 pesquisas ela está aí no top 5 e sempre esteve presente, mas esse ano ela soltou para o primeiro lugar. Inclusive vamos explorar mais a respeito hoje. Segundo, nós tivemos os riscos de terceiros, pulando realmente algumas posições também em relação às pesquisas anteriores. Em terceiro, talentos, e como os talentos têm que realmente estar preparados para as novas mudanças em termos de tecnologia, em termos de atender às necessidades dos negócios. Em quarto lugar, nós tivemos sistemas legados, o quão preocupante é a necessidade que se tem de se atualizar sistemas e tecnologias para, de fato, se aproveitar também das oportunidades que surgem, como, por exemplo, o IA. Em quinto, a gente tem economia e inflação. E eu destaco aqui, e a gente vendo um risco que estava em primeiro lugar o ano passado e agora se virando para quinto lugar, o quão o olhar está voltado para dentro das organizações. Mas é a preocupação que realmente executivos e C-level e também o board coloca para as questões muito mais internas, um olhar mais para dentro. Até porque o cenário realmente macroeconômico, o cenário geopolítico, as ameaças e tensões globais, elas permanecem, na verdade, elas se incrementam quando a gente olha o retrato do ano passado, de 25 para 26. Então, esse olhar mais para dentro da organização e daquilo que pode ser feito também, inclusive, que está mais nas mãos dos executivos do C-level e do board, é esse o destaque que a gente percebe, e essa atenção que a gente percebe na pesquisa de 26. Bom, para esse nosso primeiro episódio, eu vou dar boas-vindas aqui para 2 convidados maravilhosos que eu tenho comigo aqui hoje. Primeiro, eu chamo aqui o Alan Monteiro. Alan, muito bem-vindo. Feliz que você esteja conosco e trazendo toda a sua bagagem, sua experiência, como CISO aí em grandes organizações, em vários setores. Muito bem-vindo. Obrigado, Heloísa, pelo convite. O assunto é bem interessante, faz parte basicamente da dinâmica do CISO. E segurança, você foi falando os níveis, as 5 primeiras posições ali. A segurança está contida ou contém, esses outros 4. Então, é um assunto bem importante para ser tratado. Eu agradeço o convite. Muito bom, muito obrigada. E temos também a Daniela Coelho, diretora de Risk Advisor da Productivity, especialista em gestão de riscos. Dani, muito bem-vinda. Obrigada, Elô. Obrigada por mais um ano aqui. Eu acho que vai ser uma ótima temporada. E esse ano a pesquisa está especialmente interessante, porque, como você falou, ela traz um olhar para riscos, mas também traz muita visão de oportunidades, áreas de interesse, áreas de investimentos que as empresas estão buscando para 2026. Então, acho que vai ser uma ótima conversa aqui para a gente. Muito bacana. Então, vamos lá, Vamos, então, explorar nesse nosso primeiro episódio, os aspectos de ameaças cibernéticas, cibersegurança, e trazer aí para o pessoal que está aqui nos ouvindo, nos vendo,
dicas também preciosas. Bom, acho que para a gente trazer aqui, né, até um pano de fundo, eu trouxe alguns dados aqui como o mundo hoje, né, o mundo digital que a gente está inserido, como que ele tem se demonstrado, né, em termos de números, né? Trouxe aqui uns estudos da Fundação Getúlio Vargas, que, olhando o setor financeiro, em um dia, né, o Brasil ele bateu o recorde de 280 milhões de transações, né? Somadas aí 135 bilhões, tá, de reais. 35 Pix por mês é a média que um brasileiro ele faz. Então, se a gente pega só esse panorama, né, do nosso setor financeiro, né, dos serviços financeiros, o quão, né, a gente está inserido, né, nesse mundo, né, das transações digitais, o quanto que isso não pode trazer, né, de exposição, né, para cada vez mais, né, para as empresas, para as pessoas, para os negócios, sob o ponto de vista de ameaças cibernéticas, né? Hoje o mundo ele é digital, né? A gente não tem como fugir disso, né? Inclusive, qualquer tipo de ruptura, né, nesse mundo digital causa também impactos muito significativos para as empresas, para os negócios, para os governos. Então, estamos inseridos nisso. Então, diante disso, e aí eu trago para você, né, Alan, diante um pouco desse panorama, né, de como estamos digitalizados hoje, né, vendo, né, as ameaças cibernéticas aí presentes no primeiro lugar, né, das organizações, pensando nesse ponto de vista de risco, você entende, né, que essa primeira colocação é muito em função, seja de uma mudança na maturidade dos negócios, das empresas, em de fato, né, falar, poxa, existem essas ameaças e eu preciso tomar realmente ações, é porque a gente teve um aumento, né, das ameaças, das vulnerabilidades, aumento de incidentes. Como que você percebe, né, na cadeira aí como um CISO, né, essa mudança, né, nas organizações para de fato trazer, né, como primeira preocupação em termos de riscos as ameaças cibernéticas? Eu acredito que os 3 itens, mais um que eu vou adicionar, fazem sentido desse ecossistema de evolução de segurança, né? A segurança, se eu observar lá no passado, era muito técnica, era muito intra-TI, né? Era muito dedicado à tecnologia por tecnologia. Isso veio alterando porque a tecnologia tomou lugar de negócio, né? De destaque dentro do negócio, né? Então a segurança carregou, andou junto, né? Nesse processo. Então isso aumentou a exposição, aumentou a digitalização, aumentou a tecnologia empregada, aumentou a exposição, aumentou a questão de legados, porque a tecnologia começou a ficar muito mais rápida, né? Foi evoluindo a computação em conjunto, e as questões que foram levantadas em relação à segurança começaram a aparecer em pauta muito maior, olhando historicamente. Mas eu acho que tem um quarto fator que agregou. Quem pergunta sobre segurança, por exemplo, board, ele mudou também. Não é mais uma pessoa de 60 anos, 70 anos que eu tenho que ficar explicando. Já é uma nova geração que é investidor de startup, que já é herdeiro, né, muitas vezes, né? E que já é letrado em tecnologia. Ele participa desse volume de PIX que é feito durante o dia, né, no Brasil. E as perguntas dele é muito mais direcionadas para a segurança, porque hoje a mídia trata muito maior, né, esse assunto, né? Você vê isso, quando você vê segurança da informação sendo comentado dentro do Fantástico, por exemplo, você vê o nível que chegou, né, de importância. Então, acho que é natural o que está acontecendo, de subir em posição e de ter todo esse cenário. Eu vejo que é uma evolução que a gente sempre quis da segurança lá em 2000, 2003, depois do boom da internet. Quem é dessa época sabe a dificuldade que era falar de segurança, porque o público que ouvia não conhecia. Agora inverteu. Agora, se o CISO não estiver preparado, ele talvez nem consiga falar de uma forma muito clara, né? Porque quem questiona do board já está letrado no assunto. Então, acho que faz parte desses 3 itens mais esse quarto. E eu lembro, você trouxe aqui a questão do boom da internet, né? Eu lembro também do bug do Millennium, e que tinha que se explicar, né, de uma maneira muito didática, né, Sim. para quem estava à frente, né, na liderança dos negócios, o que eram os impactos, né? Então, eu falava assim, eu não falo com tecniquez, né? Exato. Fala com uma linguagem de negócio. Então, você percebe realmente já essa mudança, né, de Sim. que você hoje está falando com pessoas letradas, né? Hoje você tem, né, uma literacia grande, né, do ponto de Sim, eu vista tive de experiências cyber. de falar com board onde
parte dos integrantes do conselho já tinha o seu siso de estimação, sabe? Que já vinha com várias perguntas, ou uma empresa que já atuou em outro local. Então, as perguntas muitas vezes era para testar se eu realmente sabia o que eu estava falando e não entender o que eu estava falando. Então, mudou. Que bacana. E Dani, se a gente for olhar sobre o ponto de vista, né, dos riscos materializados, né? Vou trazer aqui uns dados do Banco Central, né, sobre fraudes. São dados de 24, tá? Se você tiver alguma coisa para complementar, por favor, em relação aos dados. 4,7 milhões de fraudes, né, do sistema financeiro foram apontados pelo Banco Central, correspondendo a 6,5 bilhões de reais. E só 7% disso recuperado. Ou seja, existe um impacto. Eu estou falando aqui só do ponto de vista financeiro, né? Não estou entrando aqui nas questões reputacionais, né? De contingência também, de continuidade dos negócios. Então, só do ponto de vista financeiro, né? Quer dizer, é realmente impactante, né? Quando a gente olha, né? Somente por esses dados, as questões, né? Não só as ameaças, mas os riscos materializados do ponto de vista de fraude digital, tá? Olhando para o Brasil, né? Porque quando a gente traz, né, o primeiro lugar na pesquisa, a gente está falando isso numa visão global. Brasil também, né? As ameaças, né, cibernéticas, né, do ponto de vista de risco, né, e a preocupação com cibersegurança, do ponto de vista aí de segurança, né, de proteção, ficou realmente em primeiro lugar. Como que você vê, né, isso olhando agora o retrato Brasil? O Brasil, a gente acho que pode destacar uma questão bem específica sobre crime organizado. E aqui eu vou fazer uma menção até uma outra pesquisa, que eu acho que é interessante trazer, que é uma pesquisa que o pessoal que está envolvido no assunto de gestão de riscos talvez já tenha visto, que é a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que é o Risk Report, a versão de 2026, né, essa última edição, ela traz, além lá do ranking dos principais riscos, se você for olhar lá no anexo, existe ali os principais riscos por país. E no Brasil aparece uma questão de ato ilícito e crime. Então, a gente vê uma mudança, né, um deslocamento dessa questão do crime organizado indo para o mundo digital, até porque tem, né, as oportunidades estão ali também por conta de diversas fragilidades. E os números que você traz são, assim, impressionantes. E complementando, teve um evento esse ano também voltado para o mercado financeiro, falando sobre prevenção a fraudes relacionado com cibersegurança. E o dado que foi colocado nesse evento é que quadruplicou os casos reportados para o Banco Central na comparação 2025 com 2024. Então, de fato, reforça, né, o porquê dessa preocupação com os aspectos de cibersegurança, e isso sendo aqui a gente vendo esse resultado na pesquisa, tanto na global, mas também no Brasil. E é lógico que, além da questão, né, de crime, né, e de fraudes, né, que o pessoal usa o ambiente cibernético, mas a gente sabe que o impacto vai ser financeiro, o impacto vai ser reputacional, pode ser uma questão de ruptura por conta de você inviabilizar o uso de aplicações e de sistemas. Então, existe todos esses impactos também, mas além dos aspectos de crime, a gente pode falar de aspectos regulatórios, que faz também com que as empresas precisem se adaptar, seja numa visão cibernética ou numa questão de gestão de riscos. Então, tem vários elementos que reforçam e indicam o porquê que cibersegurança acaba aparecendo aqui em primeiro lugar também no Brasil. Bacana. A gente trouxe aqui alguns números, né, da indústria financeira, né? A gente sabe que isso não é somente só para a gente ilustrar aqui, né? Mas é uma preocupação de todas as indústrias, né? Então, a gente olha, né, varejo, né, bens de consumo, qualquer indústria é uma preocupação latente, inclusive na pesquisa, e aí eu falo aqui para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, tem na descrição, né, do canal aí, né, o link para pesquisa. A gente tem também os retratos, né, de todas as indústrias, os segmentos, né, os principais segmentos, e a preocupação é latente, né, em relação à cibersegurança. Visto isso, né, e dito isso, do ponto de vista, Alan,
conseguir investimentos, né, para essas transformações dentro dos negócios, né? Você até trouxe uma questão da interconexão, né, das Uhum. diversas camadas, né, dos riscos, para realmente que impactam, né, perpassam, impactam, né, a própria cibersegurança. Você entende que hoje, pelo fato de você ter lideranças mais afinadas, né, com o tema, né, que entendem dos impactos para os negócios, é mais fácil você conseguir discutir investimentos para você robustecer, né, seu ambiente, né, empresarial, para ter um ambiente mais protegido. Uhum. Como é que acontece hoje em dia nessas discussões? Se você puder trazer um pouco disso, que eu acho que é importante para quem realmente está aí nessa jornada de aprovar, né, conseguir aprovar Uhum. mais budgets, né, para poder fazer realmente uma proteção mais adequada para o negócio. Isso modifica conforme o segmento. Então, por exemplo, eu passei um bom tempo dentro do varejo. O varejo é desafiador no Brasil. É basicamente um cenário quase que impossível de manter uma fluidez de caixa, de ter uma questão operacional mais equilibrada, né? Então, a questão de OPEX investido para a operação é muito alto. Então, isso impacta diretamente investimentos em segurança e tecnologia, né? Aí começa a aparecer legados, tanto de sistemas quanto de propriamente de hardware, né? Então, o grande desafio para um CISO nesse cenário, né, são vários desafios, mas esse do investimento é realmente atingir o que é o core da empresa, né, do negócio, e colocar a segurança pelo menos nisso. E o investimento nascer dali. Uhum. Porque as discussões são um pouco mais intensas, né? Por exemplo, quanto que vai ficar mais caro o meu alface porque eu estou investindo em segurança, né? Uhum. E isso daí, pensando em todos os cenários de segmentos de empresa, aí cada um coloca dentro da sua caixa, né? Aham. Uhum. Esse é o grande desafio. Então, o CISO ele tem que ser um pouco mais criativo na questão da tecnologia ou da maneira como ele vai proteger, pensar de uma maneira mais de arquitetura. Então, pensar muito em estratégia de aliança com as outras áreas, Uhum. principalmente com áreas de negócio, para poder discutir parece um clichê, falar com linguagem do negócio, mas talvez não ser o interlocutor disso. Usar as áreas a seu favor. Então, uma área de compliance, uma área de auditoria, uma área de operação da companhia, ajudar ele em falar sobre segurança também. Existem mais pessoas letradas, acho que o grande ponto é isso, é usar essas pessoas a seu favor. E a discussão de investimento é ajudar o ponteiro da companhia, né? Segurança vai ajudar de que forma? Eu vou conseguir vender melhor o meu alface, a entrega dele vai ser mais rápida. Estou falando aqui de varejo porque é um pouco mais do meu métier, mas é tentar traduzir isso para o seu segmento. Então, respondendo diretamente, eu acho que está mais fácil do que antes. Uhum. Antes era uma discussão muito técnica, muita tradução, né, de linguagem, techniquez para o business, ficar dependendo muitas vezes do entendimento ou do terrorismo, né, que você está empregando, porque você vai ser atacado. Tem muita empresa sendo atacada, eles já sabem disso, isso já está saindo na mídia, é um ponto de preocupação em conselho, é como vender isso para virar o ponteiro. Eu acho que o desafio está aí. Complementar. Complementando aquilo, você fez uma menção às questões de sistemas legados, né? E quando a gente olha o resultado da pesquisa, isso aparece nos top Uhum. 10 e até o ano passado não tinha aparecido. Então, é um ponto importante sobre essa preocupação de como esses sistemas podem trazer brechas e vulnerabilidades, e também como que a empresa precisa se adaptar às inovações, novos sistemas, novas tecnologias, para fazer frente à concorrência e muitas vezes essa concorrência sendo empresas que são nativas digitais. Então é um movimento bastante interessante e a gente vê que isso sendo colocado no top, né, no ranking aí dos 5 principais riscos, mostra que há uma preocupação e um olhar, né, para esse tipo de sistema e legado também que as empresas carregam. Até mesmo uma empresa digital, ela já nasce quase que com legado já, por conta da velocidade Sim, da evolução da Exato. tecnologia, né? Se verdade. você observar hoje com a inteligência artificial, já está gerando um grande impacto da modernização de plataformas, servidores, etc., por conta da ausência de disponibilidade de memórias, né? Porque hoje, com o investimento em IA, está afetando o mercado de memória, de silício, etc.
Então as empresas não estão conseguindo comprar computadores novos, não estão conseguindo evoluir suas máquinas. Então isso vai gerando já um legado técnico. Então esse débito técnico já está nascendo até em uma empresa puramente digital. Interessante. O top 4, tá? Que Uhum. é a questão dos sistemas legados. E até vou pegar esse gancho, né? A gente começou a falar aqui dos sistemas legados. Eles, por não terem sido desenhados, né, alguns deles com security by design, né? Quer dizer, eles não nasceram né, dentro de um ecossistema que se pensava, né, também em segurança. Isso também alimenta mais, né, essa superfície para ataques? Qual que é a sua Sim, visão? porque a facilidade das tecnologias existentes atuais, né, plataformas, SaaS, cloud, a gente volta lá no início, né? Existem pessoas com letradas em maior volume, mas não necessariamente capacitadas em segurança. Segurança. Então, pela velocidade de entrar, né, com a empresa rodando, iniciar um novo empreendimento ou investir em uma nova fusão, tudo isso acelera, o time to market é muito rápido, então tem que começar rápido, lançar rápido, né, campanhas de lançamento, né, os famosos lançamentos, e isso daí afeta diretamente a segurança, porque nem todos pensam de ter um time. Muitas vezes a gente está falando de secure by design, muitas vezes não tem nem o time by design. Muitas empresas, principalmente startup, não nascem com uma área estruturada, com modelos já implementados, frameworks implementados. Então a superfície só aumenta, né? Mesmo nesse cenário. Sim. E a gente falando aqui, né, os riscos cada vez mais interconectados, né, e você trouxe também essa questão, né, Alan, de você ter que dialogar, né, é fundamental dialogar com todas as áreas do negócio, para que todas tenham, né, se sensibilizem, né, e percebam a relevância e a importância, né, de trabalhar a proteção, a segurança, né, e que isso não vai trazer à primeira vista, né, um impacto para você não desenvolver o seu negócio, né? Muito pelo contrário, é com ter os aliados para demonstrar que com isso você consegue sim, né? Até se diferenciar, né, perante os Exato. seus concorrentes, né? E aí nessa esteira, né, hoje é cada vez mais impossível você pensar, né, em segurança sem pensar nos terceiros. Acho que, inclusive, quando a gente pensa em tecnologia, né, em segurança, você sempre teve, sim, né, essa aliança, né, com terceiros para você conseguir entregar, né, seja suas plataformas, suas tecnologias, os seus serviços e a sua proteção. Por outro lado, né, a gente também vê na pesquisa, né, riscos, né, de terceiros como assumindo a segunda posição, né? Saiu lá de alguns lugares mais para trás, né, na pesquisa do ano passado, agora assumindo a segunda posição. Quer dizer, estamos muito interconectados, né? Os negócios, eles não conseguem entregar sozinhos, né, aquilo que eles se propõem, eles precisam de terceiros, precisam desses parceiros. E aí, voltando para a questão, né, também da superfície, né, ela também aumenta do ponto de vista de riscos. E aí, Dani, trago para você aqui, né, dentro de um olhar, né, do que desse olhar para terceiros, né, dos riscos de terceiros, third party risk management, o que realmente tem que o que você tem observado, né, em termos do crescimento desse risco e também oportunidades para melhorar, né, essa gestão, porque estamos realmente interconectados e não tem como você fazer sozinho, né? Eu acho que é válido falar que a gente está fazendo a gravação aqui no primeiro trimestre de 2026 e não faz nenhum ano que a gente teve situações, eventos envolvendo o Pix aqui no Brasil ano passado, que impactou, que trouxe ali montantes, né, de centenas de milhões de reais, e foram situações, foram ataques que justamente usou-se uma brecha ali de terceiros. E como eu havia falado, né, sobre cybercrimes aí, entende-se que muitas vezes a vulnerabilidade vai estar no terceiro, porque às vezes ele tem um nível de maturidade menor. Então, é bastante importante que a gente pense que gestão de riscos, e essa frase eu falo bastante, a gente não faz olhando só para dentro de casa, a gente tem que olhar o risco da cadeia. E o terceiro, ele, né, o fornecedor, ele é um stakeholder bastante importante. É justamente nisso que você fala, e a pesquisa até aponta, né, para a questão das oportunidades, áreas de interesse, áreas de investimento, então a busca de reforçar o ecossistema é apontado na pesquisa como um dos 3
itens e uma das 3 principais áreas de interesses que as empresas estão buscando. Então, ao mesmo tempo que reforçar o ecossistema é uma oportunidade, tem que se olhar também sob o ponto de vista de risco, de que forma que esse terceiro, este fornecedor, pode deixar a minha empresa um pouco mais exposta. E nesse sentido, o que a gente vê é que muitas vezes busca-se fazer uma análise, uma avaliação dos riscos desses terceiros no momento ali de homologação, no momento em que está se assinando o contrato, mas é importante lembrar que o relacionamento com esse terceiro é ao longo de todo o ciclo. Então, é durante a prestação do serviço, e até depois, no encerramento de uma possível parceria. A gente aqui é muito a favor, né, da colaboração, do apoio entre as empresas, mas não se pode deixar de olhar os riscos que esses terceiros podem trazer. Então, a dica e a sugestão é que essas avaliações que sejam feitas, elas possam ter ali como base um monitoramento contínuo para checar se houve alguma mudança ali nas vulnerabilidades e nesses riscos que podem ser provenientes do terceiro. E é importante também, uma coisa que eu percebo, Elô, é que muitas vezes essa gestão de riscos de fornecedores, ela é um pouco solta ou descentralizada dentro das empresas. Não existe uma orquestração de como que isso deve ser feito. Uma vez, né, num trabalho que a gente realizou para uma empresa em que eles pediram para auditarmos alguns de seus fornecedores, quando a gente foi lá no fornecedor, ele falou, mas é a terceira vez que essa empresa está vindo aqui esse ano, porque uma hora é a área de compras, uma hora é o compliance, uma hora é a área de segurança da informação. Então, precisa ter uma clareza, não necessariamente uma centralização disso tudo numa única área, mas um fluxo, e como que isso deve acontecer para que a gente entenda, né, de forma ali orquestrada quais são esses riscos que o fornecedor pode trazer, porque cada fornecedor, dependendo da categoria em que ele atua, vai expor a empresa a um determinado risco. Então, é importante que haja essa orquestração para que se tenha esse conhecimento e tome-se as medidas necessárias. E você, Alan, eu entendo que isso não deve ser fácil, né? Uhum. Dentro das organizações, né? Como somente você estando numa posição aí de linha de defesa, né? Uhum. Como um CISO, orquestrar, né? Colocar realmente, né, como prioridade também, né, esse olhar para fora, né, para Sim. o terceiro. Como da sua experiência você viu, né, isso acontecendo na prática, né, e não somente do seu ponto de vista de melhores práticas. O que a Dani comentou é a empresa entender que o terceiro ele faz parte da cadeia de valores, não apenas um fornecedor. Uhum. Então, ele tem que ser tratado de fato como uma unidade, né? Então, acredito que a centralização de uma área, eu acho que esse drama acontece também com continuidade de negócio. O CISO, muitas vezes, quando entra numa empresa, ele, de repente, ele ganha uma bandeira de dono da continuidade do negócio, e não é. Ele é um assunto um pouco mais amplo, assim como a questão de gestão de terceiros. Esse cenário que você comentou de área de compras fazer auditoria, é uma realidade. Muitas vezes, quando você, como segurança, olhando tecnicamente, vai fazer uma análise desse terceiro, você encontra barreiras, você encontra uma ausência de um ponto focal do outro lado estruturado, porque não está previsto em contrato, não está previsto em nenhum tipo de acordo entre a empresa que eu trabalho versus esse fornecedor de que existe essa necessidade. Porque talvez não tenha esse alinhamento. Eu acho que precisa ser tratado de fato como um item crítico. E ver ele em segundo lugar, acho que está demonstrando isso. O exemplo que você deu do Pix, eu acho que talvez seja um percussor dessa melhoria, porque ele afeta diretamente as empresas, afeta a economia. Uhum. A gente está vendo o reflexo disso agora no mercado brasileiro. E o Pix ele é uma ferramenta já de trabalho, é um principal meio de uso, né, monetário no Brasil. Então, o terceiro, ele é parte integrante direto disso. Então, como CISO, eu sempre procurei ter o contato do CISO do outro lado. Mas aí entra no que a gente talvez vai falar no próximo tópico. Uhum. E os talentos, talvez nem lá tenha área de segurança, porque não consegue contratar ou não se preocupa. Então, assim, é um assunto que precisa ser evoluído ainda no mercado, eu acredito.
Até se a gente, né, a gente olha aqui essa questão, né, também na pesquisa da capacidade, né, Uhum, dos skills das pessoas, né, para atender novas tecnologias, né, novos sistemas. Isso também entra, né, quando a gente fala em cibersegurança, na escassez, né, de uhum, pessoas preparadas, né. sim. Claro que acho que agora, inclusive, a gente aumenta ainda mais, porque a gente traz, né, a inteligência artificial para esse balaio. Uhum, Se a gente já tinha realmente uma deficiência de profissionais preparados para áreas específicas, quando a gente coloca a IA, e aí a gente está colocando sob um ponto de vista não somente, né, de quem desenvolve, mas quem opera, né? Quer dizer, se você quer realmente trazer toda a potencialidade, né, que uma inteligência artificial pode trazer para um negócio, que não é só redução de custos, né, você uhum. potencializar realmente inovações, sair na frente de uma concorrência, você precisa realmente dessa literacia, dessa educação. Então, acho que a gente reúne aqui 2 elementos, acho que mais desafiadores, né, para as organizações. Você Sim. trabalhar segurança, proteção e a inteligência artificial. E até colocando no balaio aqui, né, na nossa conversa, né, todo mundo deve estar esperando: "E aí, vocês não vão falar de inteligência artificial?", né. Vamos, porque ela só realmente potencializa, e a gente vê isso também nas pesquisas, a questão também das Uhum, ameaças cibernéticas, né. Eu acho que a gente no ano passado a gente falou aqui também nos nossos, né, podcasts, o quanto que, né, a IA estava trazendo, né, os impactos e assim, não temos aqui que falar mais do hype, né, temos que falar realmente como que a gente consegue utilizar da melhor forma. Então pensando em cibersegurança, quer dizer, como que a IA ela traz realmente também esses desafios, né. uhum. A gente já falou um pouco aqui do aumento da superfície, né, eh, ela traz esse aumento da superfície para ataques cibernéticos? Traz por conta da facilidade de uso, né, hoje. Não existe uma governança da IA implementada em empresas ainda. Eu sempre gosto de comparar eras, né, na era Uhum. da internet, né, lá nos anos 2000, basicamente foi o que aconteceu. Houve o boom, o hype, todo mundo tinha que ir para o mundo digital e foram. Só foi ver a segurança depois. Acho que a gente está na mesma fase agora, né. Na época, empregos que eram talvez sedimentados no mercado deixaram de existir. Uhum, Porque veio outro tipo de capacitação e de uhum. especialização e novos talentos de outros assuntos. Acho que é o que está acontecendo de fato nesse momento. Eu acho que a gente tem que olhar para trás e ver o que erramos e começar a corrigir desde já, porque a IA é muito mais avançada do que uma internet. Eh, e risco, né? Você comentou de exposição. Eu acho que é uma moeda de dois, sabe, é uma faca de dois gumes, a verdade é Uhum, essa. Eu acho que cibersegurança tem que usar a IA muito a seu favor. A gente tem escassez de talento, a gente tem escassez de treinamentos e capacitação, porque nem toda companhia tem budget para treinar e capacitar, e ainda tem o receio de capacitar esse profissional e perder para o mercado, e o mercado ele é agressivo, tem muito profissional pulando de emprego, né, uhum. somente usando de trampolim as companhias, e a IA ela veio para dar uma segurada nisso, né? Afinal de contas, existe a lenda de que eu não vou precisar mais de um analista júnior, ou um desenvolvedor júnior, ou até mesmo de um PO, não preciso mais Uhum. de um PO, então está começando a atingir várias áreas dentro da TI. Então acho que segurança tem que usar a seu favor para poder acelerar. Ah, e se capacitar para falar de verdade sobre IA. O que eu tenho Uhum. visto no mercado, a gente fala de risco, eu vou até fugir um pouco do assunto do Por risco. favor. Eu acho que os profissionais de segurança não estão se capacitando em IA de fato, né. Eu tive a grata experiência de ter trabalhado com isso, de Uhum. implementar isso, de mexer no ponteiro da empresa com IA, com robotização, né, RPA. E o que eu pude perceber? Ninguém sabe falar de IA de fato. Isso aí não é novo, a gente está falando de uma evolução de RPA, né, Sim. uma inteligência cognitiva. As empresas não estão investindo da maneira correta, até os próprios fabricantes não estão. Acho que agora está até melhorando, mas lá no início, ali, nos Uhum. últimos nos anos anteriores, 2 anos anteriores, uma própria Google, Microsoft, que era uma fabricante Uhum. principal, tinha até dificuldade de como mostrar isso de uma maneira estruturada. E falar de segurança, menos ainda, né? Então, tem muito Shadow AI acontecendo e de pessoas que não sabem usar. Então, precisa ter um letramento dentro da área de segurança e dentro da tecnologia. Porque a IA é de fato um diferencial. Eu não vejo somente como um risco. Eu acho que vai trazer Sim. muito, muito benefício, vai melhorar a questão de estratégia de empresas, mas as pessoas não estão se capacitando de verdade, né? Ainda existem gaps de gestão de dados, né?
profissionais de data analytics, nem toda companhia tem. A gente está falando de dado ruim, criado de maneira não estruturada, áreas que nem existem para tratar disso. Então, acho que ainda tem muita coisa para acontecer ainda em relação a esse assunto, tá? E o Brasil acho que está muito para trás. Posso fazer uma pergunta também aqui para o Alan? Você falou das eras, né? E eu vi um webinar falando que o que a gente está passando agora com a IA, dá para se fazer uma analogia com outros movimentos que já tivemos nas empresas, seja a questão da internet, depois digitalização, a gente tem aqui, né, a questão Cloud. da cloud, IA, então que as empresas foram passando por movimentos e elas foram se adaptando, os seus profissionais também foram se capacitando. Você acha que dá para fazer essa analogia ou você entende que o que a gente está vivendo agora é um pouco mais crítico? Não sei. Eu vejo que é uma onda de um ciclo, mais uma onda de um ciclo. Cada onda tem o seu, vamos dizer assim, sua complexidade. Quando você fala da internet, cloud, todas elas vinham, vamos dizer assim, que evoluindo a questão da tecnologia. Por isso que é muito bom esse relatório, porque ele está mostrando isso em fatos. Se eu tenho um problema de segurança, se eu tenho um problema de talento, se eu tenho um problema de IA, se eu tenho um problema de terceiro, isso é por conta da tecnologia. A tecnologia está evoluindo. É o mundo digital. A gente acabou de comentar que legal, uma empresa que já nasce digitalmente, ela já nasce de alguma forma já com legado, porque a velocidade está maior. Então, acho que é uma questão de adaptação. Aí, quando eu falo de risco, eu acho que tem que colocar na mesa, com a questão financeira, tratar o assunto tecnologia de verdade como uma unidade específica dentro da empresa, né? Uma unidade diária, não somente uma área de back-office. Está dentro da cadeia de valor, Ela até está como dentro você da cadeia de trouxe, valor, né? deveria ser tratado, um CIO, um CTO, ele deveria ter o mesmo poder que um conselheiro, que um CFO, porque ele pode fazer a temperatura aumentar, ele pode fazer o ponteiro subir ou descer, e a tecnologia está cada vez mais adentrando ao processo de negócio. Aí você vê um banco, não vou falar nomes, mas os grandes bancos, eles estão fechando as unidades físicas deles e estão indo para o mundo digital. Bancos assim, antigos, já bem estruturados. Então, acho que, dentro da sua pergunta, acho que o grande ponto é, vamos tratar a tecnologia realmente como uma cadeia de valor? Aí as coisas começam a mudar, porque eu ainda vejo muitas discussões de corte de orçamento dentro da TI, isso afeta diretamente a segurança. Você pega um Gartner e fala lá, segurança tem que compor 4 a 5% do orçamento da TI. Mas a TI está sendo desafiada para cortar a cada trimestre 20% do seu orçamento. Então, como é que eu vou evoluir a segurança em conjunto? Os projetos não estão estruturados a evoluir, e sim a manter. A segurança vai sofrer da mesma forma. Eu não vou conseguir colocar uma tecnologia avançada de proteção IA com, sei lá, alguém dentro da área de negócio usando o cartão de crédito próprio dele e comprando o ChatGPT porque ele quer usar. Então existe uma necessidade de adaptação de uma maneira geral. Então, os riscos não é somente técnicos, os riscos realmente ainda são de negócio. Só um ponto, até voltando um pouco, que vocês estavam trazendo, né, das eras, né, dos ciclos. O que eu percebo é que talvez a velocidade ela esteja encurtada. Né? Acho que a gente tinha um tempo maior, né, para poder surfar tudo que é bom, né? Que eu falo, claro, gente, a inovação é onde a gente tem que estar, a gente tem que pensar em crescimento, fazer coisas diferentes. Depois a gente pensa em como proteger, em como regular, né? Normalmente é assim. Só que, sob o ponto de vista da velocidade, é que não está dando muito tempo. Não. Né? Então você tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Então, essa complexidade, né, em você, ao mesmo tempo, se letrar, né? Você estava falando antes, né, do letramento, né, dos profissionais de segurança da informação, do ponto de vista da IA. Né? Ao mesmo tempo, fazer o letramento e a proteção. Porque a velocidade com que, né, e a gente brinca, né, o outro lado, né, da força, né, do mal, está, né, perpetrando, né, esses ataques, né, as fraudes, né, essa velocidade está muito maior. Então, isso torna-se um pouco mais complexo. Aí você traz essa questão, né, Alan, de, poxa, ao mesmo tempo, não dá para você ficar pensando o tempo todo, a cada trimestre, quadrimestre, cortar os orçamentos de tecnologia. Como que eu consigo avançar? Então, de fato, hoje a complexidade para você tomar decisão, ela está muito maior.
os planos, né, de negócio, né, os planos estratégicos, eles não são mais aqueles planos 5 anos. quinquenais, né? Você monta uma estratégia para aquele ano e você está todo dia tendo que rever. Uhum. E a gente nem está falando aqui dos aspectos geopolíticos e macroeconômicos externos, né? A gente está olhando muito para dentro, né? Então, quiçá olhando para fora, que você tem que sim administrar as ameaças externas, né? Aquilo que pode impactar o teu negócio. Então, assim, essa velocidade é tamanha. Então, você colocar na mesa, né, com o mesmo peso, né, um CTO, um CIO, um CISO, né, com que tem realmente o peso, um CFO e outras áreas, né, que tradicionalmente, né, tem mais peso, mais voz, vamos Mais assim voz. dizer, na hora de tomar uma decisão, é fundamental, porque você vai ter as diversas óticas, né, sendo ali discutidas no mesmo momento para tomar uma decisão. Uhum. Então, assim, são muitos, acho que, aspectos, né, que vocês trouxeram, eu tentei aqui reunir, para realmente colocar, temos um grande desafio, mas são desafios que trazem oportunidade, né? Vocês mesmos colocaram aí o quanto que pode, né, avançar, né? Só falando de saltos que a gente pode dar. Né? Legal. E na questão da oportunidade, a pesquisa ela tem ali também uma questão de call to action, né? O que pode ser explorado, e ela cita sobre a questão de se usar justamente a tecnologia, não só a gente está falando muito de risco, né? Que a gente está trazendo uma pesquisa sobre o ponto de vista de riscos, mas também a questão de como que isso pode trazer novas receitas. Como usar, né, todo esse ambiente, toda a questão analítica para que possa trazer novas oportunidades para as empresas, e você tendo aí os profissionais de tecnologia ajudando a viabilizar isso. Então, isso também pode ser algo para ser explorado aí pelas companhias. Bem, Com certeza. você entende, na sua visão, Alan, que os frameworks de cibersegurança, você consegue inserir facilmente governança de IA? Dá para a gente combinar isso? Ou é mais um frame que a gente vai ter que adotar para se proteger das ameaças que, né, a adoção de IA traz para a Eu organização? acredito que é parte de. Eu ainda acredito que há uma necessidade de. Quando eu comentei de letramento, o que eu quis dizer com isso? A IA ela requer muito matemática, desenvolvimento, códigos, algoritmos, dados. E eu não sei se todos os CISOs estão preparados para isso. Falar de framework, a gente está falando de processo, está falando de boas práticas, está falando de alçadas de aprovação, e etc. E quando fala métier técnico de CISO, o CISO já conhece a Firewall, a parte está exposto para a internet, ok. Isso está muito bem estruturado. Ele ajuda, mas ele não é direcionado para. Então, é bom que tenha o NIST implantado, né, a maturidade mapeada, é bom que tenha os controles de CIS também avaliados, ISO, se tiver certificação, nossa, bacana. Mas entendo que é de fato a questão da IA, porque a IA ela pula um pouco, isso ela encurta caminhos, ela acelera. Eu vou usar um exemplo recente, aquele OpenClaw, não sei se Sim. vocês acompanharam. Quantas pessoas não fizeram hype disso, inclusive no LinkedIn, sendo de segurança, sendo de tecnologia, e não sabia o que estava falando. E teve uma, eu não me recordo o cargo dela, mas teve uma head do Meta, Facebook, que usou o OpenClaw Sim, e apagou todos os e-mails dela. exatamente. Que segurança Isso que vai foi ter ali? bem divulgado. Né? Então, é esse tipo de risco que a gente está tratando. É o usuário com um poder de ação muito maior do que no passado. E você Então, trouxe, né, essa questão, poxa, a pessoa ir lá com o cartão de crédito, comprar, né, eu tô falando de algo que é o real, chat tá? GPT Plus, É que né? eu não tô trazendo nomes nem nada, Não, mas quem mas, sabe do que eu tô falando sabe que mas isso é o hype, né? De é um todo, hype. poxa, todo mundo tá falando, também quero fazer, mas a partir dali, né, não pensa, né, nas consequências, né? Tá aí voltando até para a questão da governança de IA, né? Que você falou, poxa, vai além, né? Tá inserido, né? Então, precisa sim, né, entrar mais profundamente, não só, né, do ponto de vista daquele que vai usar, né, a inteligência artificial para acelerar seus processos, né, para poder entregar mais rápido, para poder fazer diferente,
mas também, né, letrar e também ter os processos para como que eu trago segurança e proteção para que isso realmente aconteça e a gente continue, né, não com os nossos dados dentro de casa, as informações dentro de casa, com a nossa disponibilidade, com a nossa integridade, né, Exato. dentro, né, né, segura. Então, acho que é uma combinação disso tudo, né? É bem Então, complexo o cenário, mas eu acho que é um cenário de muita oportunidade. Quem realmente, a gente está usando bastante o termo letrar, mas quem se letrar, ele vai sair muito na frente, porque a velocidade está requerindo isso. Então, Uhum. é um estudo eterno, né? Tem como. e até Aprendizagem. pensando como que as empresas elas organizam isso, né? Quer dizer, a gente está falando aqui da governança, né? Mas a governança do ponto de vista de como que essa, não só o conhecimento, mas a aplicação disso está acontecendo na empresa, Uhum. né? Como que ela consegue enxergar, né? Que isso está sendo feito a favor do negócio e não a favor da pessoa. Né? Então, acho que tem várias camadas aqui, né? Para a gente considerar quando Uhum. fala de inteligência artificial. Bom, a gente já está indo mais aqui pro nosso final aqui, né, do nosso bate-papo, que nossa, como passa rápido, né, gente? Acho que vocês aí devem perceber também, né? O que que você, assim, se você fosse pensar, né, assim, nos próximos 12 meses, né, de dar de dica aí para um CISO, né? Não só para um CISO, né, mas né, para uma empresa, né, do ponto de vista de como que você trabalha, né, não só a gestão do risco, mas também oportunidade em termos de cibersegurança, né? O que que você traria aí de prática, né, de questões práticas, né, para esses próximos 12 meses? Higienização do ambiente, acho que já trabalha na questão de processo mal estruturado, legados, ah, um canal realmente aberto para a segurança ser tratada como uma pauta e não um report. Acho que são coisas bem diferentes. Eu reportar, como é a grande pergunta, né, que eu brinco até com o pessoal do meu time, olha, quem parar você no corredor e perguntar, estamos seguros? Você tem que responder exatamente igual o que eu respondo, beleza, beleza. Mas não é só isso. Levar para o conselho, estamos seguros? Sim ou não, maturidade está YZ, a segurança representa X do TCO da TI, legal. Mas isso é um report. Não, acho que não é por aí o caminho. Acho que o caminho é tornar isso uma pauta. Como eu comentei, tem pessoas letradas no conselho agora. Tem uma geração diferente de investidores, né, até de presidentes de companhia que sabem o que é tecnologia. Ele usa o celular para o seu dia a dia. Ele é o primeiro, inclusive, a trazer risco, né? Não quer usar o computador da companhia, quer trazer o Mac dele, quer usar o tablet dele. Ah, então, é levar isso como uma pauta. Eu acho que é por aí. E quando fala de investimento, é aquilo que a gente conversou, né? Tem risco de negócio, de parada, de continuidade, mas também de não faturar, porque a segurança também está muito incipiente, aí o cliente ou o usuário não fica confortável. Ninguém quer acessar um banco digital, por exemplo, sem um mínimo de segurança. Ninguém quer comprar no e-commerce sem garantir que seus dados não vão vazar. Então, é uma pauta. Então, acho que é por aí o caminho. Se você dá alguma dica para empresas, é isso, e para os CISOs e profissionais de segurança, aprenda, estude, continue, tire suas certificações, entenda o que é de fato IA, que é o próximo boom, quer dizer, já é o boom, Já é. e acho que é por aí o caminho. E você, Dani, que mensagem você deixa aí de call to action dos próximos 12 meses? 12 meses não, né? Porque daqui a pouco, daqui umas 2 semanas deve mudar. É verdade. É verdade. Eu acho que numa jornada de gestão de riscos, e falando de gestão de riscos como um todo, tem um assunto que tem aparecido bastante, que é a parte de apetite a risco. Então, eu vejo as empresas, né, e só trazendo aqui o conceito, apetite é aquilo que a empresa está disposta, o que ela tolera assumir de riscos para poder atingir ali seus objetivos, as suas estratégias, e tem empresa que está num nível mais arrojado, que resolve assumir mais riscos, seja porque ela está no momento ali de crescimento, ou porque ela quer estar melhor ali do que seus concorrentes, então entende que tem que assumir mais risco, e tem empresa que fala, eu estou aqui num momento mais conservador, tenho que proteger meu caixa, por exemplo. Isso pode variar também, né, de acordo com o risco e a categoria desse risco dentro das
das empresas. Então, eu acho que vale as empresas entenderem qual que é o seu nível de apetite para os riscos de cibersegurança. Porque certamente isso está na matriz de toda empresa, o risco cibernético, a classificação vai depender aí do nível de controle, mas a gente sabe que as ameaças existem. Então, se a empresa entende que precisa ter uma tolerância mais baixa para riscos cibernéticos, ela vai ter que pensar nas ações que ela precisa tomar e nos investimentos que ela precisa fazer para poder mitigar ou minimamente controlar esse risco. Então, eu acho que uma dica aqui que eu deixo é as empresas olharem seu nível de apetite aos riscos. Muito bom. Muito bacana o nosso papo. Agradeço muito vocês terem aceitado esse convite de participar aqui do nosso Productivity Cast. Muito obrigada, Alain. Muito obrigada, Dani. E, pessoal, obrigada por vocês estarem aqui com a gente, por terem ouvido e visto, né, esse nosso primeiro episódio da nova temporada 2026 da Productivity Cast. Se vocês tiverem realmente aí mais interesse em conhecer a pesquisa, tá na descrição aí nosso link. Divulguem, né, nosso podcast, encaminhem para um colega, alguém que você quer impactar, que certamente cibersegurança a gente não faz sozinho, né? Como o Alain bem falou, tem que ser uma pauta estratégica, tem que estar realmente na agenda do negócio, né? E não somente ali na agenda do CISO, do CTO, do CIO, buscando, né, um budget para você trazer maior proteção para o negócio. Obrigada e até o próximo episódio.